Olá, alunas e alunos desse Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline de Azevedo, então sei que vocês estavam acostumados aí com o professor Luiz, super gostavam das aulas dele, mas às vezes mudança é bom, né? A sociologia está aí para provar isso e aposto que vocês vão gostar também. Como vocês estão, como que foi esse primeiro trimestre? E antes de começar, só lembrando aqui, que quem está usando o Classroom, lembre de deixar sua presença lá no link, ou se você está vendo as aulas pela TV, não esquece de fazer as atividades e deixar na sua escola, ok? Então, bora lá. Hoje o nosso conteúdo vão ser as revoluções científicas, começando aí o segundo trimestre. Então, falei das mudanças, essa é uma grande mudança na história que importa muito para a sociologia. Vamos lá, então. Voltando às aulas anteriores aqui, então vocês estudaram lá sociologia como conhecimento científico, então o que era sociologia, o que a sociologia estudava e para chegar no conhecimento sociológico a gente precisa de uma coisa muito importante que é a imaginação sociológica, né? Que é perceber o que está acontecendo no mundo para tentar compreender, né? Como começou a acontecer, o que pode mudar. A gente aprende a desnaturalizar coisas que pareciam estáticas, né? E aí vocês estudaram dois conceitos já da sociologia, que é sobre o processo de socialização e as instituições sociais. Tem a ver uma coisa com a outra, né? O processo de socialização tem a ver com a nossa aprendizagem para sermos sujeitos sociais. E as instituições sociais contribuem para isso, né? Alguns exemplos são a família, Estado, escola, que são o conjunto de padrões que vão nos formar como sujeitos, né? Então, vocês lembram lá? E hoje, então, começaremos. Como chegamos a esse conhecimento social? Vamos andar junto com a história. Hoje a nossa aula é cheia de coisas de história e de filosofia. Então, bora lá. O que é revolução científica? Trata-se de um movimento que se desenvolve a partir do século XVI. A filosofia e as ciências físicas, químicas e matemáticas sofrem um grande desenvolvimento e há uma supervalorização do pensamento racional e científico. Então, aqui começa a valorização da ciência. O filósofo matemático René Descartes é considerado o fundador desse raciocínio. Então, a gente vai falar de vários filósofos, esse é muito importante. Aposto que vocês já viram a carinha dele por aí e essa famosa frase, penso, logo existo, né? E, além disso, né, esse nome, as pessoas sempre fazem trocadilho com Descartes. E eu vi um meme muito bom esses dias que dizia que o Descartes está muito chateado vendo que as pessoas existem e não pensam. Mas é só uma brincadeirinha, né? Vamos continuar, mas no final eu vou falar mais dele. O período começou no século XVI, prolongou-se até o século XVIII. A partir disso, a ciência que até então estava atrelada à filosofia separa-se dessa e passa a ser um conhecimento mais estruturado e prático. As causas principais da revolução podem ser resumidas em renascimento cultural, a imprensa, a reforma e o hermetismo. A expressão Revolução Científica foi criada por Alexandre Koyré em 1939. Então, Alexandre era um historiador, filósofo e, então, vendo a história, ele denominou esse período como Revolução Científica. Aqui vai falar do o que resumiu isso, e o renascimento cultural, então, foi um movimento importante que a gente ainda vai falar. A imprensa, claro, quando a gente está falando de imprensa aqui, é jornais impressos, né? Não tinha TV, nada disso. E a reforma protestante e o hermetismo, que é uma coisa de doutrinas que misturam miticismo com filosofia, com astrologia, e é isso aí. O que entendemos hoje por ciência remete a um conjunto de fatores, mas os principais são aplicação técnica e formulação teórica. Essa concepção de ciência começou a ser elaborada desde o fim da Idade Média, mas só atingiu sua primeira configuração sólida no século XVII, principalmente com Galileu Galilei. Lembram desse nominho, das aulas de ciência, aulas de história? Então, ciência, a gente precisa de uma aplicação técnica e formular uma teoria a partir disso. E já vamos de quiz.
O termo revolução científica diz respeito a, para ver se vocês estão espertos aí. Letra A, teoria sociológica que abrange todas as revoluções na história, ou letra B, período da história da ciência em que se inicia a valorização do pensamento racional e científico. Tempinho para vocês pensarem aí. E aí, revolução científica tem a ver com, letra B, o período da história da ciência em que se inicia a valorização do pensamento racional e científico, né? A outra questão fala de teoria sociológica, então nesse momento não é. Continuando aqui. Então, o que se entendia como ciência até aquele momento e quais foram os elementos que apareceram na modernidade e contribuíram para tal revolução? Veremos. Pois bem, na Grécia Antiga e durante boa parte da Idade Média, a ciência era um tipo de conhecimento voltado para a descrição dos fenômenos terrestres e para a identificação da relação entre esses fenômenos e os fenômenos de ocorrência das esferas celestes, ou cosmos harmônicos. Então, a ciência pensava mais nas coisas que aconteciam aqui na Terra e o que estava relacionado às questões do cosmos, questões celestes, era só o que tinha a ver com a Terra. Então, pensava num negócio fechado, tão finito, diferente do que a gente sabe hoje como universo, né? Então, as coisas são harmônicas e finitas, tudo mais simples. A partir da Alta Idade Média, mas sobretudo nos séculos XV e XVI, quando emergiu na Europa o Renascimento Cultural, uma nova concepção de mundo passou a surgir. Essa nova concepção não é mais aquela do cosmos harmônico e fechado, das esferas celestes, elaborado por Aristóteles. Lembram do Aristóteles das aulas de filosofia? Mas o universo infinito, que seria explicado por Kepler, Galileu e Newton. Então, com a ciência que a gente está mais acostumado, né? O universo encarado como algo que pode ser explicado matematicamente era algo radical à época. O papel de Galileu na sistematização dessa concepção revolucionária foi decisivo. Foi um dos primeiros a aperfeiçoar instrumentos técnicos, como o telescópio, para melhor observação dos fenômenos, além de dar um novo rumo às pesquisas sobre o movimento, com a elaboração da lei da inércia e recuperar as teses de Copérnico sobre a translação terrestre. Então, retomando aqui, vocês lembram lá que antes desse período as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo e o Sol, por exemplo, girava em torno da Terra. Então, o Copérnico veio trazendo a teoria do geocentrismo, do heliocentrismo, e o Galileu recuperou as ideias dele, né?
Lembrando, já há muito tempo a galera sabia que a Terra era redonda. Pelo amor de Deus, essa história de terraplanismo não existe, gente. Continuando. Essa última investida de Galileu comprometeu-o, já que, católico, teve que explicar sua teoria a um tribunal da Inquisição. Então, essa aqui é uma imagem do tribunal dele, de julgamento, que ele precisou fazer por causa dessa tese do movimento da Terra. Então, foi considerado herege o que ele publicou ali sobre a ciência, porque era contra o que a igreja pensava no momento. Depois disso, ele ficou em prisão domiciliar para sempre e teve que negar a sua própria teoria. E depois, claro, a igreja retomou e reconheceu o erro, né? Mas bora lá. A junção entre observação, experimentação e formulação de uma explicação teórica, explicação essa que pode resultar na construção de artefatos tecnológicos capazes de medir e calcular o fluxo dos fenômenos naturais e também manipular a própria natureza, constitui o alicerce da ciência moderna que se forjou sob o signo da Revolução Científica do século XVII. Então, ciência tal como conhecemos surgiu neste momento. E já vamos de questão aqui, questão do Enem, com um textinho aí, prestem muita atenção. Depois de longas investigações, convenci-me, por fim, de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela, e de que ela é o centro. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião. Se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento não superficialmente, mas de maneira aprofundada das demonstrações que darei nessa obra, se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Então, o Copérnico, que eu comentei com vocês, que disse isso. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Então, quem disse isso foi o Leonardo da Vinci, lembram dele? Pintor lá, o da Mona Lisa. E agora, as perguntinhas. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é: letra A fé como guia das descobertas, B, o senso crítico para se chegar a Deus, ou C, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos, ou a letra D, a importância da experiência e da observação. Pensem aí.
Aí pensaram, racionalismo moderno a gente não usou exatamente esse termo ainda, mas vocês entenderam pelo contexto aposto e a resposta é D, a importância da experiência e da observação. Então, tudo que a gente falou até então, que a ciência foi colocada como um método que experimenta, né? E as outras alternativas aqui traziam mais questões relacionadas à Idade Média ainda, o que vem em contraponto ao que a gente está falando, né? Então, a fé como guia das descobertas, não. O senso crítico para se chegar a Deus era o contrário, a gente já vai ver agora. E a limitação da ciência pelos princípios bíblicos, o texto traz um pouco disso, né? Então, as escrituras sagradas não são argumentos para negar a minha tese. Só matemáticos podem falar sobre matemática, né? Mas não é essa a resposta certa, porque a questão é sobre racionalismo moderno, que tem a ver com isso, a importância da experiência e da observação. Então, vamos lá. A importância da experiência... já falei isso. Vamos falar do Renascimento agora. Uma de suas características é o humanismo. Esta corrente de pensamento e comportamento pregava a utilização de um senso crítico mais elevado e uma maior atenção às necessidades humanas, ao contrário do teocentrismo da Idade Média, que pregava a atenção total aos assuntos divinos e, portanto, um senso crítico menor. Este maior senso crítico exigido pelo humanismo permitiu ao homem observar mais atentamente os fenômenos naturais, em vez de renegá-los à interpretação da Igreja Católica. Então, provavelmente vocês já viram o Renascimento lá em arte também, em história. E, então, a gente vai falar agora do humanismo, que é essa teoria que abre mão do teocentrismo. Lembram o que é isso? Que é o Deus como centro de tudo. Então, agora fica mais um antropocentrismo, que significa o homem, o ser humano no centro, né? E aí tem a ver com isso, não sei se vocês lembram lá, várias pinturas famosas dessa época, por exemplo, O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Então aqui a galera começa a pintar muito corpos nus e tal, e o Nascimento de Vênus tem a ver com mitologia romana, enfim, mas é muito uma questão do ser humano no centro de tudo mesmo. Outra pintura muito famosa é a Criação de Adão, de Michelangelo, então principalmente mostrando isso, né? Aqui tem até uma oposição, Deus e o homem, né? Vamos lá. O Renascimento espalhou-se por muitas partes da Europa e influenciava a arte, a ciência, a literatura e a filosofia, defendendo sempre o espírito crítico. Nesse tempo começaram a aparecer pessoas que de forma mais realista começavam a investigar a sociedade. Então, agora sim as pessoas começam a investigar, tendo critério de avaliação, né? E a exemplo disso temos o Nicolau Maquiavel, que em sua obra intitulada de O Príncipe, comenta como o governante pode manipular os meios para a finalidade de conquistar e manter o poder em suas mãos. Então, também vocês já devem ter ouvido falar por aí do Maquiavel, da famosa frase, os fins justificam os meios, e ele estava analisando ali os governos mesmo, como continuar no poder nesse governo, como governar, e ele falava sobre ser um governo malvado, até depois tiraram o termo maquiavélico das teorias dele, né? Obras como estas davam um novo olhar para a sociedade, pelo qual, através da razão, os homens poderiam dominar a sociedade, longe das influências divinas. Era a doutrina do antropocentrismo ganhando força. O homem passava a ser visto como o centro de tudo, inclusive do poder de inventar e transformar o mundo pelas suas ações. Então, pensem que antes disso era surreal o ser humano tentar manipular a natureza. E hoje, com a ciência, a gente sabe que acontece muito, né? Foi a partir desse momento, então. Além de Maquiavel, outros autores renascentistas como Francis Bacon, filósofo e criador do método científico conhecido por experimental, ajudava a dar impulso aos tempos de domínio da ciência que se iniciavam. Também Francis Bacon, então, já vamos retomar ele. E não perdendo de vista, estamos contando tudo isso para que você perceba que nem sempre as pessoas puderam contar com a ciência para entender o mundo, sobretudo social, que é o que queremos compreender.
Dessa maneira, muitas pessoas no passado ficaram presas inicialmente àquelas explicações a respeito da realidade que eram baseadas na tradição, em mitos antigos ou explicações religiosas. Então, não que depois disso as explicações religiosas deixaram de ser válidas, mas antes era só explicações religiosas que a gente tinha, né? Coisas místicas, enfim. E agora a fé e a ciência são coisas diferentes e ambas estão presentes aí na vivência das pessoas. Para memorizar agora, eu fiz uma paródiazinha, vou pegar aqui um negócio que eu esqueci. Eu fiz uma paródiazinha de um pedacinho de uma música aí, para vocês não esquecerem desse tema, tá? Vergonha total, meu Deus do céu, mas vamos lá. Não me julguem, tá? Para vocês decorarem aí o assunto. Espera lá que eu vou me acertar no tom. E quando a Idade Média sai, o Renascimento vai colocar no centro o racional vai. Quando a ciência sobressai, revolucionar lá vai, mudando o mundo pra ignorância, bye bye. Pra ignorância, bye bye. Bobagem, gente. Tá, continuando aqui. Pra vocês não esquecerem, então, essa paródiazinha da música O Sol, do Victor Clay, lembra lá? O Sol, vê se me esquece e me elimina. Decorando isso, então, depois da Idade Média, vem essa questão do Renascimento, que vai trazer o racional como principal forma de conhecimento, né? E a ciência vai sobressair e revolucionar. Então, revoluções científicas. E já vamos de questão aqui. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que: letra A. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência tecnológica e da tradição medieval. Letra B. Nesse período, reafirmou-se a ideia de homem cidadão que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural. Letra C. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo. E letra D. Os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Tempinho para responder.
Vamos lá, então, sobre o tema, o que é correto afirmar? Letra B. Os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Tudo que a gente comentou, então, porque as outras estão erradas? Princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval não estava sendo quebrado nesse momento. Nesse período reafirmou-se a ideia de homem cidadão. Essa aqui é muito interessante. Reafirmou-se a ideia de homem cidadão que terminou por enfraquecer o sentimento de identidade nacional e cultural. Então, não, completamente não, porque geralmente é o contrário, né? Quando se reforça o homem cidadão, né, os direitos de cidadão, a identidade nacional e cultural aumenta e não diminui, não enfraquece. E a letra C, o humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo. O contrário também. Então, resposta certa sobre o método experimental, a reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Já vamos de mais uma questão aqui. Leia atentamente os relatos a seguir. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como o espelho que absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento. Experiência, mãe de toda certeza. E só o pintor universal tem valor. São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacado no Renascimento. Neles, o autor exalta a compreensão, experiência, universalismo, valores que marcaram o A. Teocentrismo como princípio básico do pensamento moderno, ou B. Epicurismo, em alusão aos princípios dominantes na Idade Média. C. Humanismo como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. Ou D. Escolasticismo, dado que admitia a fé como única forma de conhecimento. Resposta certa aí.
E aí? Resposta certa aqui, valores que marcaram o humanismo como postura ideológica que configurou a transição para a idade moderna. Estamos falando, lembrando, de termos aqui como que exaltam compreensão, experiência e universalismo. Tá? Então, os outros termos, descobri que vocês já estão estudando essas coisas na filosofia agora, então os outros termos não têm a ver, né? Teocentrismo era antes, epicurismo não falamos de nada sobre isso, mas tem a ver com a Idade Média, então também não. Humanismo, sim, e escolasticismo, que admitia a fé como única forma de conhecimento, não, né? Acabamos de ver que é o contrário. E agora, retomando alguns autores, falamos já do Francis Bacon, foi um filósofo político inglês e um dos fundadores do método indutivo de investigação científica baseado no empirismo. Seus estudos contribuíram para a história da ciência moderna. Para Francis, a ciência era uma técnica e os conhecimentos científicos deveriam ser considerados instrumentos práticos de controle da natureza. Ele pretendia demonstrar sua grande preocupação com os conhecimentos científicos da vida prática. Então, o método experimental, o que é, né? É quando o conhecimento só vem através de muitos experimentos, né? Então, eu acabei não colocando o slide do Descartes, que era para ter, mas uma grande diferença é que nós temos aqui dois métodos de ciência que usamos até hoje, né? Um deles é o dedutivo e o outro é o indutivo. Então, qual que é a grande diferença? No dedutivo, o que vem primeiro é a experiência, a observação. Então, a gente observa e experimenta para depois formular uma hipótese e daí das hipóteses vem a teoria, né? A formulação teórica. E o contrário é o indutivo, que a gente primeiro vai ter a hipótese para depois fazer a experiência. Então, e aí depois disso, a formulação de teoria. O que significa no geral? Então, para o Francis Bacon, que é o que a gente está falando, era muito disso. A experiência tem muito a ver com as ciências da natureza, né? Física, química. Então, a gente vai experimentar para depois formular. E já o Descartes, ele era um filósofo racionalista, né? Então, para ele, a razão era mais importante. A gente só chega no conhecimento através da razão. Então, a gente vai pensar primeiro na teoria, na hipótese, para depois a gente fazer o experimento disso, para ver se dá certo mesmo, né? Deu para entender? E aí, já vamos de quiz. Qual das seguintes ideias pertencem ao filósofo Francis Bacon? Não fizemos piadinha com o nome Bacon ainda, né? Mas aposto que vocês pensaram. Letra A. Ao duvidar de tudo, duvido inclusive de mim mesmo, de minha essência e de minha existência. Ou letra B. O empirismo é uma forma de autonegação. Deixe o objeto falar por si só, a partir disso a verdade é acessível. Tem que pensar um pouquinho aí.
bora lá. Ideias do Bacon. O empirismo, letra B. O empirismo é uma forma de autonegação. Deixe o objeto falar por si só. A partir disso, a verdade é acessível. Então, aqui vocês tinham que pensar. Na verdade, a primeira frase é do Descartes, né? Ao duvidar de tudo, duvido inclusive de mim mesmo e da minha essência e minha existência. E a segunda vai falar aqui do empirismo, que eu não citei, mas o empirismo, a gente falou só nos textinhos, né? O empirismo tem a ver com a experimentação também. Então, é parecido. Então, uma forma de autonegação, deixa o objeto falar por si só. Então, a partir da experiência, a gente tem a verdade. Bom, é isso, aqui são as referências. Eu trouxe uma referência doida aqui para vocês, que é o Assassin's Creed Renascença. Então tem o jogo, eu nunca joguei, juro, mas eu li o livro, que é muito bom, excelente, que vai falar muito sobre esse período do Renascimento. Então é ficção, mas eles trazem personagens como Maquiavel, Da Vinci, e é muito bacana para entender esse período. E o jogo também, mas eu não tenho certeza. Mas é isso, recomendo, se vocês gostam de ler, se vocês gostam de jogo, para entender o conteúdo, é isso. E compreenderam as contribuições que a Revolução da Ciência teve nas transformações sociais da época e nos estudos, inclusive da sociologia até hoje? Na próxima aula abordaremos outras revoluções, as revoluções da modernidade, eu aposto que vocês vão gostar. É isso, se cuidem, beijos.